Olá pessoal, tudo bem? Professor Thiago Carbonell, da área de Linguagens e Códigos, e hoje nós iniciamos Hoje nós iniciamos a nossa caminhada pelo módulo 1. Vocês vão perceber na organização dos vídeos que os módulos são divididos em tópicos, e os tópicos têm tantos vídeos quanto forem necessários para que nós possamos dar conta, né, das explicações e que vocês possam anotar aí, né, possam tirar um print dessa tela, organizar o seu caderno. Tá? Lembrando, a prova do Enem não é uma prova de conteúdo, mas aquelas anotações que funcionam como mapas mentais ajudam bastante, tá, a ter uma dimensão ampla do estudo. Então eu procuro organizar a minha lousa de uma forma que, no meu entender, possa ser bastante útil para vocês. Tudo bem? Esse primeiro módulo se chama Linguagem, Língua e Comunicação. É por meio dele que eu vou tentar mostrar para vocês como que a prova de linguagens e códigos pega alguma coisa, né, que era bastante restrita e expande para muitas outras possibilidades. O que, algumas vezes, faz com que críticos do Enem olhem torto para a prova e digam: ah, mas isso aí não é uma coisa séria para cair numa prova que vai testar se os alunos estão aptos ou não a ingressar numa universidade pública, uma universidade federal. Mas acreditem, tá? São conhecimentos muito importantes para ajudar a construir a nossa compreensão de mundo, a nossa tolerância, tá? A nossa capacidade de integração comunicativa, né, para com a sociedade e, logicamente, para com todos os outros indivíduos. Tudo bem? Nesse primeiro tópico, eu vou apresentar a vocês as diferentes linguagens como forma de comunicação, como sistemas de comunicação. Tá? Eu vou usar muito essa expressão sistemas de comunicação pelo seguinte: em muitas circunstâncias, como é o caso da literatura, por exemplo, é importante estudar de que maneiras o fenômeno da significação ocorre no poema, ocorre na crônica, ocorre na prosa, conto, romance. Então isso implica pensar, por exemplo, como que funciona o texto figurativo, como que nós conseguimos extrair do texto aquelas informações que pairam ali nas entrelinhas, o quanto que é importante para nós trazer as informações contextuais. Tá? Então isso mostra que conhecimento só é subdividido por uma questão meramente didática, para que os professores possam se organizar. Mas aí na sua cabeça não pode haver barreiras entre os conhecimentos. Aí na sua cabeça as coisas devem estabelecer, não é, vínculos, conexões. E a área de linguagens dá conta de trabalhar, não é, essas pequenas radículas, né, que vão se infiltrando e vão mostrando como, quando você compreende melhor um enunciado, é muito mais provável que o seu desempenho melhore numa prova, por exemplo, de matemática. Tá? Quando você é capaz de compreender bem um gráfico, automaticamente melhora o seu desempenho numa questão de geografia, e por aí vai. Tudo bem? Então a ideia desse módulo 1, particularmente desse tópico, que nós vamos trabalhar ao longo de alguns vídeos, é falar sobre essas questões. Então eu começo colocando aqui em centralidade a linguagem. Tá? Ao longo do percurso formativo de vocês, que é uma expressão que se usa muito hoje na área de educação, vocês aprenderam, vocês foram alfabetizados com a língua portuguesa, mas receberam uma série de estímulos para entender outras linguagens. Muito embora seja comum quem fale: ah, professor, mas ninguém nunca me apresentou dessa maneira. Ninguém nunca me explicou que isso era também uma forma de linguagem. Ok, eu compreendo. Né? A gente vive ainda uma fase de transição, uma fase de preparação dos professores, de atualização dos professores, para deixar para lá aquela abordagem
mais convencional da língua portuguesa para essa abordagem, com base em competências e habilidades. Então, muito provavelmente, você entende que linguagem e língua são praticamente sinônimos. E, no fundo, isso não está absolutamente incorreto. Veja, né? No inglês, language se aplica aos dois conceitos. Tá? E é claro que, dependendo do contexto, o falante está se referindo à ideia mais ampla e, em outro momento, à ideia mais restrita. Então, primeiro vamos entender a questão ampla, tá? A linguagem como um grande conjunto dentro do qual cabem subconjuntos que também são formas de comunicação. Tá? A gente vai definir de uma maneira bastante simples, mas que é muito funcional, a linguagem como tudo aquilo que comunica. Então, se nós estamos trafegando, né, num veículo, ou mesmo a pé, há sinais, não há? Então, por exemplo, aquele sinalzinho que acende vermelho, né, com um pedestre vermelho, indica não avance, porque agora os carros estão passando. Tá? Quando você vê uma faixa no chão, você sabe que é por ali que os pedestres devem passar, porque ali é seguro. As pessoas cegas utilizam, né, a sensibilidade dos pés ou, né, dos seus instrumentos de guia para identificar o sinal do piso podotátil. Não sei se você já observou que nas calçadas há aquelas, como se fossem umas placas de azulejo, que tem, né, risquinhos verticais em relação a quem está andando, e bolinhas. Os risquinhos indicam caminho. Bolinhas é pare, porque um obstáculo está adiante, ou então vire. E aí o cego compreende essa linguagem tátil comunica a ele algo que é importante para que ele se integre no mundo. Tá? Então vejam que nós vamos desenvolvendo sinais. Tá? Quando nós vemos muitas pessoas vestidas de preto, tá? Se não for um grupo de emos, tá? Muito provavelmente é porque é um grupo de pessoas que está ali vivendo um sentimento de luto. Tá? Por outro lado, quando nós vemos pessoas com camisas floridas, estampas muito alegres, né? Roupas mais descontraídas, a gente entende, poxa, acho que essas pessoas estão num momento de diversão, não estão trabalhando. Tá? Então, o nosso vestuário, a nossa gesticulação, a nossa expressão são formas de linguagem. Em sala de aula, quando a gente pode olhar na cara dos alunos, né, o rosto dos alunos, melhor, né, a palavra mais gentil, fica muito evidente quando um aluno está ali prestando atenção e está em dúvida. Então, automaticamente, o que nós fazemos aqui do lado de cá? Nós captamos a ideia e tentamos dar um exemplo a mais para abrir o conceito um pouco além e ver se alcança a compreensão desse aluno. Se mesmo assim não der, então a gente pega, se aproxima e fala, olha, espera um pouquinho, vamos conversar um pouco ali no fim da aula, que eu acho que teve alguma coisa que você não entendeu, eu quero te ajudar. Tá? E assim nós vamos nos comunicando, né? Vocês dizendo com gestos, nós com a consideração dando a explicação extra. E veja que até agora eu não toquei na questão da língua. Tá? Ou seja, não falei em língua portuguesa, não falei em regras gramaticais. E há muitas questões ao longo das provas do Enem nesses anos, né, particularmente de 2009 para cá. 2009 é o ano que o Enem começa a ser uma prova para servir de ingresso no ensino superior federal. Tá? Aí nos anos seguintes, outras instituições vão aderindo ao Enem. Daquela época para cá, a prova vem ganhando alguns contornos diferentes, trabalhando com textos um pouco mais difíceis, tá? Diversificando um pouco mais as linguagens que são abordadas. Mas há linguagens visuais, há muita linguagem verbal. Tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos passar a essa parte de baixo aqui para discutir, né, o papel da língua particularmente. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Abraço e até o próximo vídeo, pessoal.